Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num movimento que está, assim, virando de ponta cabeça o jeito que muita gente pensa sobre trabalho, dinheiro e a vida. Estou falando do movimento FIRE. Bem-vindo a mais um episódio do videocast do A40. E aqui, com o apoio dos nossos slides, a gente vai desvendar juntos o caminho para a independência financeira, um conceito que, olha, está ganhando cada vez mais força aqui no Brasil. Vamos começar com uma reflexão. Quem aí nunca se sentiu preso naquela famosa corrida dos ratos? Sabe, aquela coisa de trabalhar, pagar conta, sem parecer que está saindo do lugar, sem ver uma luzinha no fim do túnel? Pois é exatamente daí, desse sentimento, que nasce o movimento FIRE. Ele surge como uma porta de saída mesmo. Beleza, então vamos lá. O nosso papo hoje vai ser bem direto ao ponto. Primeiro a gente vai entender essa busca pela liberdade que está por trás de tudo. Depois, o que é FIRE, afinal. Em seguida a gente entra na matemática, que é surpreendente, vocês vão ver. Daí o ponto-chave, a regra dos 4%. E, para fechar, como é que você pode começar essa jornada. Então tá, vamos começar pelo começo, né? O que é esse tal de FIRE, afinal de contas? Já adianto, não é nenhuma fórmula mágica, tá? É muito mais uma filosofia de vida com um objetivo super claro: ter o poder da escolha. E olha, essa ideia não surgiu do nada, não. Lá nos anos 90, um estudo acadêmico, o famoso Trinity Study, plantou a sementinha. Aí, em 2011, veio um blogueiro americano, o Mr. Money Mustache, e nossa, ele transformou essa semente num movimento global. E o mais legal é que hoje, essa filosofia toda está sendo adaptada e com muito sucesso aqui para o Brasil, sabe? Levando em conta a nossa realidade econômica, que é bem particular. Então, FIRE é uma sigla em inglês, né? Significa Financial Independence Retire Early. Ou seja, em bom português, independência financeira, aposentadoria antecipada. A ideia central é bem simples de entender. É juntar patrimônio, investir esse patrimônio, até chegar num ponto em que o rendimento dos investimentos paga as contas. A partir daí, o trabalho vira uma escolha e não mais uma obrigação. E aqui tem um ponto que é, assim, fundamental entender. A parte FI de independência financeira, essa é a essência, o coração da coisa toda. É o objetivo principal. A outra parte, o R, de aposentadoria antecipada, é opcional, é uma consequência. Quando se atinge a independência financeira, a pessoa pode, sim, se aposentar. Mas ela também pode decidir mudar de carreira para algo que ama, mesmo que pague menos, ou abrir o próprio negócio. O grande prêmio, no final das contas, é a liberdade de escolha. Tá, mas como é que se chega lá? Bom, é aqui que o negócio fica fascinante de verdade. A matemática por trás do movimento FIRE é, acredite, surpreendentemente simples e muito poderosa. Ela mostra que o que define a velocidade da jornada não é o quanto se ganha, mas sim a taxa de poupança. O conceito-chave é este aqui, ó. Existe uma correlação, uma ligação direta e muito forte entre a porcentagem da renda que se consegue guardar e investir e o número de anos que vai levar para atingir a independência financeira. É pura matemática, não tem segredo. E o impacto disso fica muito claro quando a gente olha os números. Pensa só, alguém que consegue poupar 20% do que ganha vai levar mais ou menos uns 37 anos para chegar lá. Agora, se essa mesma pessoa consegue pular essa taxa para 50%, esse tempo, gente, cai para 17 anos. E se for para 75%? A liberdade financeira pode chegar em incríveis 7 anos. É uma virada de chave total no jeito de pensar. Então, o recado principal é este: o movimento FIRE não é só para quem ganha rios de dinheiro, de jeito nenhum. Ele é acessível para qualquer pessoa que conseguir criar o hábito de viver com menos do que ganha e, claro, investir essa diferença de forma consistente. A chave de tudo é a proporção, a porcentagem. Ok, entendi a parte da porcentagem. Mas qual é o número final? Qual é a meta, o valor que a gente precisa atingir? Bom, agora a gente vai entrar na parte talvez mais importante de toda essa conversa. A resposta está num conceito chamado taxa segura de retirada, mais conhecida como a famosa regra dos 4%. A taxa segura de retirada, ou TSR, é basicamente o seguinte: é a porcentagem do seu patrimônio total investido que se pode sacar todo ano, corrigindo pela inflação, com uma probabilidade muito, mas muito alta de que esse dinheiro nunca acabe. Pense nela como se fosse uma mesada que seus próprios investimentos te pagam para sempre. Mas por que 4%? De onde saiu esse número? Ele não veio do nada, não. Lembra daquele estudo da Trinity University que eu comentei lá no começo? Então,
Os pesquisadores analisaram décadas e décadas de dados do mercado americano. E eles descobriram que uma taxa de retirada de 4% ao ano simplesmente sobreviveu a tudo, inclusive aos piores cenários que se pode imaginar, tipo a Grande Depressão de 29, as crises do petróleo, tudo. E sabendo disso, calcular o número FIRE pessoal fica moleza. É uma continha de 3 passos. Primeiro passo, calcular quanto se gasta por ano. Soma tudo. Segundo passo, pegar esse valor anual e multiplicar por 25. Ah, por que 25? Simples, porque 25 é o inverso de 4%. Se dividir 100 por 4, dá 25. E o terceiro passo? O resultado dessa conta é o número FIRE, é a meta de patrimônio. Vamos botar isso na prática para ficar mais fácil? Imagine alguém que tem um custo de vida de R$ 4.500 por mês. No ano, isso dá R$ 54 mil, certo? Aí a gente pega esses 54 mil e multiplica por 25. O resultado? R$ 1.350.000. Esse é o número FIRE dessa pessoa. Com esse valor investido, os 4% de retirada anual cobririam exatamente o custo de vida dela. Tá, aí vem aquela pergunta, né? A pergunta de R$ 1 milhão, literalmente. Isso tudo é muito legal, mas esse estudo é americano. Com a nossa inflação, nossa instabilidade, essa regra dos 4% funciona mesmo aqui no Brasil? E olha, a resposta pode até surpreender muita gente. Vários estudos e simulações que já foram feitos adaptando isso para a nossa realidade mostram que, historicamente, a regra não só funciona no Brasil, como ela tende a funcionar de forma até mais segura por aqui. A explicação para isso está numa coisa chamada juros reais, que é o rendimento que a gente tem acima da inflação. Lá nos Estados Unidos, os juros reais são historicamente bem baixos. Para conseguir 4% de retorno real, o investidor precisa tomar mais risco, ir mais para a bolsa de valores. Já aqui no Brasil, o nosso histórico de juros reais é bem mais alto. Para ter uma ideia, o nosso próprio Tesouro Direto, com títulos como o Tesouro IPCA+, muitas vezes já pagou retornos reais bem acima desses 4%. Ou seja, dá para atingir a meta com risco bem menor. Bom, entender tudo isso, todos esses conceitos, já é o grande primeiro passo. Agora a pergunta que fica é, beleza, como é que se transforma essa informação toda em ação? Como é que se começa de fato essa jornada em direção à liberdade? Antes de mais nada, é preciso ter muito clara a filosofia por trás disso tudo. FIRE não é sobre odiar o trabalho, não é sobre ser preguiçoso, nada disso. É sobre conquistar o poder da escolha. É sobre ser o verdadeiro dono do próprio tempo. E vamos combinar, tempo é o nosso ativo mais valioso, né? E o plano para chegar lá se apoia em alguns pilares. Eles são simples de entender, mas, claro, exigem disciplina. O primeiro e mais óbvio, gastar bem menos do que se ganha. O segundo, procurar jeitos de otimizar e, se possível, aumentar a renda. O terceiro, que é fundamental, investir essa diferença todo santo mês com consistência. E tudo isso mantendo o foco lá na frente, no objetivo maior, que é a tal da liberdade. Para quem se identificou com essa ideia e quer começar ou se aprofundar nessa jornada FIRE aqui no Brasil, fica o convite. Lá no site aposente40.org tem dezenas de ferramentas de graça, simuladores, calculadoras e talvez o mais importante de tudo, uma comunidade inteira com o mesmo objetivo, pronta para trocar ideia e dar apoio. E, para a gente fechar, vou deixar uma provocação no ar. Uma reflexão. Se dinheiro não fosse mais uma preocupação, se alguém fosse o dono, o verdadeiro dono, de 100% do seu tempo, o que faria com ele? Fica aí a pergunta para se pensar. Até a próxima.